Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, aqui estamos para o nosso momento devocional, o nosso momento de oração diária, e nós vamos cantar, vamos estudar as Escrituras, para depois orarmos, não é? A família cristã reunida, virtualmente, mas reunida, e também os nossos familiares unidos ao redor da palavra, unidos em oração. Não se esqueça de cumprimentar os irmãos ali no nosso chat, não esqueça de enviar os seus motivos de oração também. Temos orado uns pelos outros e isso é algo tremendamente abençoador. Irmãos, nós vamos cantar um cântico que fala sobre o amor de Deus em Cristo, por mim e por você. Vamos relembrar hoje, sexta-feira, que antecede a Páscoa, não é? Vamos relembrar o sacrifício de amor do nosso Senhor em nosso lugar, no meu lugar e no seu lugar. O justo se entregou, morreu pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Portanto, irmãos, quem nos separará desse amor, não é? Será tribulação? Será angústia? Fome? Como diz lá o apóstolo Paulo, nada poderá nos separar do amor de Cristo. Então convido você a cantarmos juntos. Quem nos separará do amor de Cristo? Separará do amor de Cristo, será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo, espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada poderá nos separar, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor.
está em Jesus Cristo, nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos. Nada pode ou poderá nos separar do amor do nosso Senhor, e isso é gratificante, é graça do Senhor para mim e para você. Vamos à palavra então? Vamos abrir agora a Escritura, lendo no Evangelho de João. Peço que você faça o mesmo, abra a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Evangelho de João, capítulo 21, do verso 1 ao 17. O nosso tema hoje, irmãos, é Jesus não desiste de nós. Jesus não desiste de mim e não desiste de você. A exemplo do que nós fizemos ontem, nós vamos meditar em alguns fatos que cercaram a morte e também a ressurreição do nosso Salvador. E nós vamos fazer isso olhando para a narrativa bíblica a respeito de Pedro, sobre o apóstolo Pedro. E eu quero lembrar também, irmãos, que eu estou utilizando aqui como base o livro de Valdeci Santos, publicado pela Cultura Cristã, O Triunfo da Graça na Vida Prática. Vamos ler então, irmãos, o texto sagrado, Evangelho de João, capítulo 21, a partir do versículo 1, que nos diz: Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe os outros: Também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. Então lhes disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: Trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta
as minhas ovelhas. Irmãos, eu quero iniciar a mensagem de hoje recapitulando alguns pontos abordados ontem. Nós fizemos alguns esclarecimentos ontem sobre a queda, sobre a negação de Pedro. Você deve se lembrar. O primeiro esclarecimento é que a Bíblia afirma que a hipocrisia de Pedro, que culminou na sua negação, foi arquitetada pelo próprio diabo, pelo próprio Satanás. Com isso, nós não quisemos dizer e não estamos querendo dizer que Pedro não tinha responsabilidades ali, ou que foi apenas a ação diabólica que envolveu todo aquele acontecimento. Não. Nós estamos querendo dizer que Pedro era responsável e que ele agiu realmente de modo a desagradar a Deus, mas que isso também teve a ação diabólica, satânica. Nós também fizemos um segundo esclarecimento, dizendo que um pouco antes e também durante aquele momento de negação de Pedro, ele se apoiou na sua autoconfiança e não na dependência do Senhor. Ele que era tão impetuoso, essa sua impetuosidade que por vezes foi abençoadora, no momento crucial, a sua impulsividade, na verdade, tomou o controle. E ele então, repito, se apoiou em si próprio, confiou demais em si mesmo e não dependeu da graça do Senhor. E nós também falamos, irmãos, de uma terceira coisa, de um terceiro ponto, que após a prisão de Jesus, Pedro passou a segui-lo de longe, a segui-lo à distância. E nós lembramos o comentarista Erwin Lutzer, que diz que não existe vida cristã estagnada, ou nós estamos mais perto, ou nós estamos mais longe de Cristo. Mas eu creio, irmãos, que apesar destas verdades terem sido instrutivas para nós, e são mesmo, em todo o tempo, o melhor da história, eu creio, a história de Pedro ainda estava por vir, ainda está por vir nas nossas considerações aqui, porque o ponto alto da vida de Pedro deve-se à graça de Jesus. A graça de Jesus que não desistiu de Pedro. Talvez essa seja uma das grandes mensagens da Páscoa, do sacrifício de Cristo, da sua vitória sobre a morte. É que Jesus não desiste de mim nem de você. O texto de Lucas 22, que nós lemos ontem, mostra que após Pedro negar Jesus 3 vezes, o mestre fixou os olhos nele. E essa atitude deve ter desnudado Pedro, de tal forma que ele, saindo dali, chorou amargamente. Enquanto o remorso de Judas, só para compararmos, enquanto o remorso de Judas só foi suficiente para levá-lo ao suicídio, o arrependimento de Pedro fez com que ele derramasse lágrimas amargas de quebrantamento, né? E mais, após a ressurreição e a aparição de Jesus às mulheres que visitaram o túmulo vazio, o Senhor mandou uma mensagem, ao que tudo indica por meio de um anjo, uma mensagem aos seus discípulos e especialmente a Pedro. Isso é sugestivo, irmãos. Especialmente a Pedro, dizendo que todos o veriam ali na Galileia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, diz assim, palavras de Jesus, ide, dizei a seus discípulos, palavras do anjo, não é? Enviadas por Jesus, ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia, lá o vereis como ele vos disse. Essa notícia, irmãos, iria trazer com certeza alegria a todos, alegria geral, mas de um modo específico iria alegrar Pedro, não é? Ele se encontrava em tristeza pelo seu pecado, e nenhuma notícia podia ser mais valiosa do que a ressurreição de Cristo triunfando para a justificação dele que o havia negado. A graça de Cristo demonstrada a Pedro é uma mensagem de esperança para todos aqueles que, a exemplo do apóstolo, no meio da crise, já desapontaram ao Mestre. Você já fez essa leitura da sua vida nos momentos de crise e talvez no momento atual de crise, o momento em que vivemos, nós tenhamos talvez desapontado o nosso Mestre? Essa é uma mensagem de esperança para nós, irmãos. E nós vamos ver agora as lições resultantes desse encontro de Jesus com Pedro.
A primeira lição que nós destacamos aqui é que Jesus não abandonou Pedro à frustração do seu fracasso. Reparem num detalhe aqui, irmãos, a persistência de Jesus em restaurar o seu discípulo parece até um tanto contraditória, né? Parece até contradizer o próprio ensino de Jesus, porque Cristo disse que todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus, mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Agora, ao invés de negar Pedro, o Senhor restaurou Pedro. Antes de sermos apressados em apontar incoerências aqui em Cristo, nós devemos lembrar que o ensino do Senhor dizia respeito à negação como um estilo de vida, não a atos pontuais na vida dos seus servos. Do contrário, irmãos, não haveria esperança nem para mim e nem para você. Não haveria esperança para cristão algum, porque, em certo sentido, todos somos culpados do mesmo erro que o apóstolo Pedro. A persistência de Jesus evidencia que ele não desiste daqueles por quem ele morreu. E se a persistência de Jesus surpreende, os sentimentos de Pedro após negar o mestre nos deixam até inquietos, né, irmãos? Como devem ter sido angustiantes para Pedro, aqueles momentos que antecederam a ressurreição do Senhor, o Senhor a quem ele havia negado. Quantas lágrimas devem ter rolado sobre a sua face? Lembremos, né? Ele chorou amargamente. Depois de 3 anos acompanhando o mestre, ou um pouco menos que isso, ouvindo seus ensinos, presenciando os milagres que ele realizou, a vida de Pedro deve ter sido reduzida à tristeza de ser desnudado com um olhar do Senhor naquela madrugada, na madrugada em que ele o negou publicamente antes do cantar do galo. As Escrituras, no entanto, afirmam que a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza de Pedro, irmãos, foi de arrependimento genuíno, e não o mero remorso que tomou conta de Judas, como já vimos. A angústia de Pedro antes da ressurreição fica evidente ainda através de alguns fatos. Mediante o anúncio de Maria Madalena sobre o túmulo vazio, diz a Bíblia que Pedro se apressou a averiguar o que havia acontecido. E mais, Pedro não conseguiu se conter do lado de fora do sepulcro, mas ele fez questão de pegar o lenço que havia sido colocado sobre a cabeça de Jesus. Está lá no capítulo 20 de João, do Evangelho de João. A ressurreição do Mestre foram boas novas para todos, sim, mas foram boas novas especialmente para Pedro. E vejam, irmãos, que o capítulo 21 de João, que nós lemos há pouco, começa com o relato de uma pescaria dos discípulos, na qual a participação de Pedro foi determinante. Se por impetuosidade, impulsividade ou por angústia mesmo, o fato é que Pedro não conseguiu esperar passivamente por outra manifestação do Senhor. O fato é que ele decidiu logo remir o tempo de espera e disse: eu vou pescar. E como ele era o líder ali, diz o texto que os outros também disseram, né? Nós vamos também contigo. Contudo, irmãos, os apóstolos já haviam sido comissionados para serem pescadores de homens. E Jesus não os deixaria por muito tempo em alguma atividade que não correspondesse àquele chamado. Jesus não abandonou Pedro à frustração do seu fracasso, irmãos. Vemos então algo ali maravilhoso. A Bíblia indica que o interesse de Jesus na restauração de Pedro precedeu até o fracasso do apóstolo Pedro. Antes mesmo de Pedro pecar, irmãos, negando a Cristo, antes mesmo dele fracassar, Cristo já estava tratando da sua restauração. Agora você pode perguntar, como assim? Não estou entendendo muito, né? É que ao anunciar a Pedro que Satanás haveria de peneirá-lo como trigo, nós citamos esse texto ontem, Jesus também acrescentou: eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, porém, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Em outras palavras, Jesus predisse não apenas o erro de Pedro,
mas também a restauração de Pedro. Que bênção é essa, irmãos? Que amor persistente do Senhor é esse? E como também já vimos, logo após a sua ressurreição, Jesus ordenou às mulheres, a quem ele apareceu primeiro, que anunciassem o evento aos seus discípulos e a Pedro, para que todos se dirigissem para a Galileia, onde ele se encontraria com eles. Então, nesse sentido, o encontro de Jesus com os discípulos às margens do mar da Galileia e a sua conversa com Pedro, o texto que lemos, apenas confirmam a determinação do Senhor em restaurar o seu discípulo. Então, irmãos, a graça de Jesus impediu Pedro de ser consumido por excessiva tristeza. A graça restauradora de Jesus impediu que Pedro se entregasse à frustração do seu fracasso. O amor gracioso, o amor persistente, restaurador de Cristo, tirando da angústia o seu servo, que tinha acabado de falhar na hora da crise. Mas a segunda lição que eu quero destacar, irmãos, é que Jesus cuidou para que a restauração de Pedro ocorresse publicamente. Esse é um detalhe que pode passar despercebido por nós e não deve passar despercebido. Assim como a queda do apóstolo foi pública, a sua restauração também seguiu os mesmos padrões. Além do mais, irmãos, ele exercia uma liderança ativa entre os outros discípulos, como nós falamos ontem, e logo seria reputado como sendo uma coluna da igreja do Senhor. Portanto, mais coerente era que a sua restauração ocorresse publicamente, por mais doloroso e até, em certo sentido, humilhante que fosse esse processo, né? Sobre isso, J.C. Ryle comenta: não precisamos duvidar de que nosso Senhor, como um habilidoso cirurgião, incitaria aquela dor de Pedro sem qualquer propósito. Ele quis incomodar a consciência do apóstolo e ensinar a ele uma lição solene. Uma das características mais marcantes na restauração pública de Pedro, irmãos, diz respeito ao fato de que o Senhor organizou todos os detalhes. Cristo organizou aquele evento de forma que certos detalhes fossem significativos para todos, mas especialmente para Pedro. Por exemplo, a ordem de Jesus para que os discípulos lançassem a rede à direita do barco e apanhassem 153 peixes, depois de uma noite de tentativas frustradas. Isso certamente lembrou a todos do encontro que eles tiveram com Jesus lá no início do seu ministério, onde se deu o chamamento, o chamado dos discípulos, né? O chamado para seguirem a Cristo. Além disso, irmãos, ao chegarem às margens do lago, os discípulos perceberam que o Senhor já havia preparado um braseiro, onde puderam assar alguns peixes para aquele café da manhã especial, ali está no verso 9. Talvez, irmãos, até esse instante o braseiro não chamasse a atenção de muita gente, mas Pedro possuía um histórico com esse cenário, não é? Que deve ter lhe rendido alguns pesadelos até. Podemos até imaginar Pedro comendo o pão e o peixe, ouvindo o Senhor e os outros discípulos, mas com os olhos fixos ali nas brasas. A última lembrança que Pedro tinha de um braseiro associado à presença de Cristo foi naquele momento em que ele o negou. E em ambas as ocasiões era madrugada. Então, irmãos, esses detalhes não são insignificantes de modo algum, estavam cheios de significado e Cristo parece ter orquestrado as circunstâncias de modo a impactar Pedro. Cristo cuida dos detalhes, irmãos. E além dos detalhes do cenário, nós somos cativados pelas perguntas de Jesus a Pedro. Diante de todos os discípulos presentes, foi público a coisa, Jesus pergunta 3 vezes a Pedro: tu me amas? Não podemos pensar, irmãos, que isso foi uma mera coincidência, ou Pedro, eu creio, não pensou assim. Porque depois da 3ª vez, Pedro se entristeceu e disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo.
Muitos comentaristas enfatizam que nesse diálogo entre Jesus e Pedro aqui são usados diferentes termos gregos, né, para a palavra amor. Tu me amas, para essa expressão de amor. Nas duas primeiras perguntas de Jesus a Pedro, ele empregou o verbo agapau em grego, que indica um amor sacrificial. E na terceira, só na terceira terceira pergunta é que Jesus usa uma outra palavra grega, filéu. No entanto, irmãos, sempre que o apóstolo responde sobre o seu amor a Jesus, ele usa o mesmo verbo grego, filéu, que denota um amor entre amigos. Agora, irmãos, essa distinção pode ser enganosa. É só lembrarmos que as duas palavras gregas, agapau e filéu, para amor, elas são usadas indistintamente no Evangelho de João, quando falam do amor de Deus de forma... não separa, a ideia é a mesma, né? E é bem provável que o diálogo entre Jesus e Pedro tenha ocorrido em aramaico, e apenas o registro disso tenha sido feito em grego, ou seja, é arriscado estabelecer algum argumento exegético aqui com base nessa pequena distinção. O fato mesmo, irmãos, o peso do texto está nisso, que assim como Pedro havia negado a Cristo publicamente, em 3 ocasiões consecutivas, ele agora confessava diante dos outros discípulos, em 3 ocasiões consecutivas também, o seu amor pelo Senhor. O tratamento de Jesus a Pedro parece cruel a alguns que não entendem a razão desses detalhes, né? Como afirma James Boyce, a coisa realmente cruel teria sido deixar a ferida de Pedro supurar de tal forma que ao longo da sua vida, tanto ele como os outros discípulos passassem a considerá-lo inferior e indigno do ofício a ser exercido, mesmo depois dele ter se arrependido profundamente pelo seu pecado, como a Bíblia registra. Jesus então cuidou de cada detalhe, como vimos, quanto ao cenário, ao ambiente, e também quanto à conversa com Pedro, para que a restauração do seu discípulo ocorresse publicamente. Então, irmãos, não apenas a negação de Pedro fez parte dos acontecimentos que culminaram na morte, na ressurreição do Senhor. Também a restauração de Pedro fez parte disso. Glória a Deus por isso. Não há outras palavras para descrever isso aqui, irmãos, a não ser o amor persistente do Senhor, a graça persistente, a restauração graciosa do nosso Redentor. Para concluir, irmãos, eu quero dizer o seguinte: nesses dias de crise, nesses dias de isolamento, de confusão, de incertezas, você tem negado a Cristo? Tem negado o Salvador através do que você tem falado? Tem negado a Cristo por meio das suas palavras? A sua postura em meio à crise é uma postura de negação do Salvador? Então lembre-se, Jesus não nos abandona às nossas frustrações, ao nosso fracasso. Nada pode nos separar do seu amor. Com Cristo, irmãos, a crise não é o fim, porque Cristo nos restaura as forças. Porque Cristo nos dá novos trilhos, novos rumos. Então, que essas verdades estejam conosco e nos acompanhem no dia a dia, mesmo em tempos de crise, em tempos de pandemia, moldando-nos, transformando-nos para amarmos mais e mais àquele que tanto nos ama. Vamos orar agora ao Senhor? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, obrigado a Deus, porque o Senhor cuida de todos os detalhes. Nenhum só detalhe do cenário das nossas vidas, do ambiente em que vivemos, e nenhum detalhe, ó Deus, do relacionamento do Senhor conosco, fica de fora do teu cuidado. O Senhor, com sua graça soberana e inexplicável, cuida de cada detalhe. Obrigado pelo exemplo de Pedro, mais uma vez. Nós queremos, ó Deus, ser alvos da tua graça que restaura-nos. Quando diante da crise, quem sabe, nós falamos o que não deveríamos.
quando em meio à crise a nossa postura não agrada ao Senhor e não é um testemunho vivo da ação do Senhor na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Muito obrigado, porque o Senhor não nos abandona às frustrações do nosso fracasso. E muito obrigado porque o Senhor tem novos trilhos, novos rumos. Muito obrigado, ó Pai, porque a crise com o Senhor à frente ao nosso lado não é o fim, mas é a oportunidade para crescermos contigo, para vermos mais de perto a ação do Senhor. Muito obrigado por isso, ó Deus. Neste dia, nesta sexta-feira, em que lembramos o modo tão bondoso e sacrificial com que o Senhor se entregou voluntariamente por cada um de nós ali na cruz do Calvário. Que nessa sexta-feira, ó Deus, o nosso coração esteja realmente cheio de louvor, exaltação, gratidão àquele que, por sua morte, nos conduziu a Deus. Mas além disso, ó Deus, muito obrigado, porque a morte não o reteve, porque nós podemos celebrar também a ressurreição do Senhor. Obrigado porque o Senhor está vivo e habita em nós pelo seu Espírito e nos toma pela mão e nos anima e encoraja mesmo em meio à crise. Obrigado por isso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós agora vamos encerrar a nossa transmissão. E ontem, conversando com uma das nossas irmãs, membro da Betel, ela disse assim: pastor, toda vez que nós terminamos, ou que esse momento da devocional termina e o Senhor despede da gente e diz que Deus abençoe, o coração aperta porque a gente sente falta do abraço dos irmãos, daquele papo ao final do culto, não é? Muito bem, que bom que essas impressões estejam conosco, porque, irmãos, isso vai passar e logo teremos o culto do abraço. Aqui em casa, esse já tem sido o nome do culto, do primeiro culto que a gente vai ter quando tudo isso passar, quando a vida voltar à normalidade, né? É o culto do abraço, o culto de louvor e o culto do abraço. Deus os abençoe. Vamos orar com as nossas famílias agora. Deus nos abençoe em tudo.